Deus, nós te agradecemos por este momento que estamos aqui e pedimos que de um modo muito especial tu estejas falando com a gente através da tua palavra. Pai, abençoa tudo aquilo que viemos aqui a pensar, aquilo que viemos a conversar e que contribua para a nossa edificação. Assim nós oramos e agradecidos falamos contigo em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, minha gente, vamos lá. Na primeira epístola de João, capítulo 2, a gente observa, né? No início, João ele vai falando, no início, João vai falando sobre Deus ser luz, quem tem comunhão com Ele não vai andar nas trevas, a importância da gente confessar os pecados, até porque quem diz que não tem pecado faz de Deus mentiroso, né? E a palavra não habita nele. Ele fala sobre a importância da gente não pecar, mas se a gente pecar, a gente tem um advogado para cuidar da gente, para defender a gente. A importância da gente obedecer a Deus, né? Porque dizer que conhece a Deus, mas não guarda os mandamentos de Deus é uma mentira, né? A verdade não está em alguém que faz isso. A demonstração do nosso amor a Deus é obedecer a sua palavra. A gente não deve, né, de acordo com a orientação dele, amar o mundo, e a questão de amar o mundo não está relacionada ao fato de não amar as pessoas, mas não amar o mundo sistema, né? A gente vive numa situação de competição, a gente vive numa época em que as pessoas elas são egoístas, elas assim usam as outras pessoas como escada para conseguir algo, né? A gente vive um tempo em que a gente ama as coisas e usa as pessoas. E aí ele até fala, né? Olha, que vocês não amem assim, por quê? Porque o que há no mundo é o mau desejo da carne, é o mau desejo dos olhos e é a soberba da vida ou ostentação dos bens, e isso não é do Pai, isso é do mundo. Sendo que o mundo ele vai passar com todos esses maus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então a gente observa aqui, né, que a tentação que a gente passa é o que? Aquilo que os nossos olhos cobiçam, aquilo que a nossa carne deseja, né? A questão de eu sou um ferrado, mas eu quero mostrar para você que eu sou o cara, né? Você sabe com quem você está falando, né? E a gente lida com essas questões. Essas são as questões do mundo. Mas a recomendação da Bíblia é que a gente não faça isso, por quê? Porque o futuro dessas pessoas é o que? É passar, né? O mundo passa, né? Essas coisas elas vão passar, mas as próprias escrituras dizem, né, que aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ou seja, essa questão da ostentação dos bens, dos maus desejos da carne, dos maus desejos dos olhos, essas coisas todas, uma hora isso tudo vai ficar para trás, né? Boa noite. Mas a questão de fazer a vontade de Deus permanecer para sempre, porque é o seguinte, um dia Deus vai chamar a gente, um dia Deus vai levar a gente, e ou seja, quem ficou focado neste sistema já teve sua recompensa, mas aqueles que de repente abriram mão dessas ofertas do mundo, essas pessoas, o que acontece? Talvez elas possam ser vistas como loucas. Pô, você perdeu essa chance, você perdeu essa oportunidade. Perdi. Por amor a Cristo eu sofri a perda de todas as coisas, e eu reputo todas essas coisas como nada, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, né? Boa noite. Paulo, por exemplo, ele era fera na filosofia, sabia um monte de coisa, né, sobre a fé judaica, ele era um cidadão romano, ele era uma sumidade do seu tempo, mas ele mesmo deixa claro que assim, ó, tudo isso para mim ficou para trás, né? Ele também tinha sido açoitado, preso, espancado, e ele também fala, tudo isso ficou para trás. Por quê? A fila andou. O que eu tenho em mente é o quê? A recompensa que está reservada para mim. Tudo que deu certo, tudo que deu errado, tanto faz como tanto fez, porque para mim eu corro para o prêmio da soberana, né, vocação. E aí João ele continua, né, agora no versículo 18, filhinhos,
é já a última hora, e como ouviste que viu o anticristo, também agora muito se tem feito anticristo, por onde conhecemos que é já a última hora. Então a gente observa que assim, o sistema anti-Deus já está aí, né? Então você olha, por exemplo, para aquilo que o homem da Galileia deixou, e olha, né, para aquilo que tem acontecido no mundo, você vê claramente, né, que assim, o pessoal geralmente tem aquela ideia de dizer que quando a gente pensa assim, né, é que a gente já está antigo, mas você olha para o mundo, você pensa assim, vai piorar para onde agora? Né? Por exemplo, eu não sei qual é a opinião de nenhum de vocês a respeito disso, mas eu nunca imaginei que eu ia viver para ver gente criticando criança com exame nacional na escola. Então, assim, eu nunca imaginei que eu ia ver isso um dia, né? Então, assim, a gente, né, está vivendo um tempo em que, assim, os valores são totalmente invertidos, né? Rui Barbosa falou que chegaria um dia, né, em que o homem sentiria vergonha de ser honesto. Então, assim, a gente olha, né, para esse tempo e a gente verifica que, assim, o anticristo está aí, né? E o versículo 19 deixa claro, né? Saíram de nós, mas não eram de nós. Por quê? Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós, né? Então, ele chega a dizer o seguinte, olha, por exemplo, o fato de você estar no ninho de gato não faz de você um gato. Você está no ninho de gato, mas não quer dizer que você é gato, né? E assim, a respeito desse assunto, eu, numa aula de missiologia, eu estava conversando com meus alunos. Eu falei, olha gente, a gente precisa aprender a evangelizar os hindus, a gente precisa aprender a evangelizar os muçulmanos, a gente precisa aprender a evangelizar os budistas, a gente precisa aprender a evangelizar os católicos e a gente precisa aprender a evangelizar os evangélicos. Porque o que acontece, a gente está vivendo um tempo que o anticristo está aí, né? E a gente, por exemplo, observa, né, que, de acordo com a palavra dele, e vós tendes a unção do santo, e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Como, digamos assim, você pode não ter toda aquela bagagem bíblica, teológica, mas você percebe, aqui tem treva, aqui tem escuridão, isso aqui não é de Deus. Então, assim, você pode ser um novo convertido, entende? Você pode ser um doutor em teologia, mas assim, a gente pode de repente não saber o que é grego, o que é hebraico, a cultura do apóstolo Paulo, a gente pode não saber isso, mas nós temos a unção, ou seja, isso é de Deus, isso não é de Deus. E eu não sei se dá para perceber, não sei você, mas eu já fui tentado algumas vezes, quando você fica assim, isso é pecado ou não é pecado? Geralmente a gente vai perguntar para o camarada mais frouxo na parada, porque a gente sabe que se for no irmão fulano de tal, entendeu? Você sabe que se for naquele irmão ali, aquele irmão vai te dar uma chamada. Então você vai onde? Eu vou nesse aqui, porque esse aqui, possivelmente ele vai dizer assim, não, e tal, parará. Se eu não estivesse aqui, faria isso. Não porque quando a gente pensa Jesus, aí a gente olha, né? Tem gente que chega ainda procura a base bíblica para defender o pecado. Não, exatamente. Eu estava falando com meus alunos ontem, eu falei assim, olha, se a questão é usar versículo bíblico, você pode então ter um harém. Davi tinha várias mulheres e detalhe, quando Davi ele comete, né, aquele adultério e mata Urias, o próprio Deus fala, né, através do profeta, eu não te dei todas as mulheres de Saul? Ou seja, alguém poderia pegar esse versículo e dizer o seguinte, está vendo? Foi Deus que deu todas as mulheres de Saul. E está escrito mesmo, tá, gente? Se quiserem ir lá conferir, pode ir. E aí, por exemplo, mesmo eu lendo aquilo ali, eu entendo, né, que assim, isso não é para mim como cristão. Mas agora, o indivíduo, quando ele quer um pé, aí é como, digamos, alguns usavam o argumento de que estavam na Nova Terra para matar os índios, escravizar os negros, né, e tomar a América. Então a gente percebe, eu costumo falar
com as pessoas o seguinte: Provérbios 21:2 diz que ao homem o seu caminho reto lhe parece, né? Então, dificilmente você vai dizer assim, eu estou errado. Dificilmente. Você vai sempre ter uma justificativa, né? Só que o problema é que às vezes a gente vai fazer isso em relação à fé. Uma coisa é você fazer isso numa crise conjugal, né? Por que um casal briga? Porque os dois estão certos, né? Senão alguém ia dizer assim, me desculpa, né? Aí, por exemplo, entende? Agora, quando você diz Deus... Entende? Agora, quando você diz Deus quer, Deus não quer, aí você tem que ser um pouco mais cuidadoso, porque você está botando o nome dele e uma hora ele vai conversar com você sobre esse assunto, né? E aí, em relação ao que a gente observa aqui, né? Olha, vocês têm a unção e vocês sabem tudo, né? Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade, né? É aquele caso de você, o seguinte: peraí, se você está na luz, se você é de Deus, você vai fazer as coisas debaixo da luz e na vontade e na direção de Deus, né? E aí o que acontece? É simples, você vai olhando para as suas obras, você vai olhando para os frutos, e aí você vai observando, peraí, isso aqui é uma laranja, então não veio da mangueira, então peraí, então isso aqui, né, tá dando para entender? Isso aqui como é que eu posso dizer, digamos, que nem se você chega e vê um cachorro, né, mamando numa porca. Não, isso aqui não é porco, né? Pode estar até aqui, mas porco não é, né? Então é importante a gente ter esse discernimento. E eu, pelo menos, gostei muito dessa carta, porque a minha origem é pentecostal, né? Então eu tinha a crença da perda de salvação. Hoje os batistas também creem em perda de salvação porque está na salada de fruta. Mas há um tempo atrás, os batistas, não tinha batista que cria em perda de salvação, né? E aí, eu lembro que e nessa época, assim, o pastor falava, era lei, né? E o pastor dizia que não perdia, pronto, acabou, e ninguém ousava discutir nada com ele, né? Mas eu por dentro, né, ficava com aquilo. Até que um dia eu fiquei na crise. Peraí, o que pode me fazer perder a salvação? Pecado. E pecado eu cometo direto. Até fazendo o que é certo, eu peco, né? Até querendo acertar, eu peco. Ainda mais quando eu quero errar mesmo, né? Que aí eu peco de verdade. Não, e aí... tá dando para entender? Então, o que acontece? Bem, se eu depender disso para ficar salvo, eu estou lascado. E aí, eu pude observar na carta que o salvo, ele tem características, assim como uma mangueira tem características, assim como um peixe tem características. Por que a gente chama aquilo ali de circulador de ar e a gente não chama isso aqui de circulador de ar? Porque o extintor tem características de extintor, o circulador de ar tem características de circulador de ar. Então o salvo tem características de salvo, o ímpio tem características de ímpio. E isso, por exemplo, você não precisa ser muito profundo em teologia. Até alguém que não é crente olha para a gente e faz uma percepção de alguma coisa. Eu não sei vocês, mas eu tenho parentes que não são crentes, e de vez em quando vem a pergunta: é isso que tu prega lá na tua igreja? É isso que tu aprendeu com o seu pastor? Tu tá entendendo? Foi isso, né? Então, por exemplo, tem gente, né, que eles já sabem, mas você não sabe. Eu sou um pastor muito perseguido, sabe? E aí tem uma pessoa que fala assim: não foi isso que meu pastor pregou hoje lá na igreja, entendeu? Quando a gente vai discutir alguma coisa em casa, né? Aí fala: não foi isso que meu pastor pregou hoje lá na igreja. E assim, por quê? Porque espera-se do crente que ele seja uma carta viva de Cristo, que ele seja o perfume de Cristo. Espera-se de crente que é o seguinte: quando eu olhar para um crente, eu estou vendo algo de Deus. Quando eu ouvir um crente falar, eu estou ouvindo algo de Deus. Quando eu, por exemplo, me aproximar de um crente, eu estou me aproximando de algo de Deus. E quando, por exemplo, a gente verifica até algumas críticas que o meio de comunicação faz, né, bom seria se só fizessem as críticas em relação a sermos conservadores. Mas muitas vezes as críticas que fazem é o seguinte: olha, você está pregando isso, mas olha que aí vem alguém da internet que encontrou uma foto de alguma coisa e tal, esse negócio todinho, né? E aí aqui a gente observa, né, que nenhuma mentira vem da verdade.
né? Da verdade só vem a verdade, mentira só vem de mentira. E aí, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? E o anticristo mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem também o Pai. E aí a gente observa aqui que havia uma dificuldade em relação à questão de crer em Jesus como Filho de Deus, né? Como é que pode? O Filho de Deus, ele vai crescer junto com os moleques aqui, né? Jogando bola de gude? Como é que pode? O Filho de Deus, ele sua igual a gente. O Filho de Deus, né? Precisa beber água, fazer cocô, igual todo mundo. O Filho de Deus, né? Onde se viu um negócio desse, né? Não, Deus é Deus. Só que o que acontece? Deus, ele se fez carne, habitou entre nós, botou a pele de um carpinteiro, andou naquele sol escaldante, se fez um de nós, né? E qual é a dificuldade de muitos de nós, até nós mesmos que somos religiosos, né? Nós às vezes queremos ser mais do que seres humanos, quando Jesus foi plenamente humano. É como aquele caso: está sofrendo? Chora. Está alegre? Ria. Está entendendo? Está chateado? Permita-se. Você é um ser humano. Jesus, quando ficou chateado. Ele ficou assim: o que vão pensar de mim? Né? Quando Jesus ficou triste, olha, tem como vocês orarem comigo? Né? Eu estou me sentindo aqui sozinho, tem como vocês estarem aqui comigo? Ele fala: minha alma está angustiada até a morte. Agora vai você falar isso, alguém vai falar assim: mas você é crente? Né? E aí alguém vai falar um monte de coisa: mas como é que pode? Você, um servo de Deus, você não pode aceitar isso. Mas Jesus passou por isso, né? E aí o que acontece? O pessoal olhava assim: não, esse cara não pode ser Deus. Ou Deus vem numa imagem de ser humano, mas não é ser humano, ou Jesus é um ser humano, mas não é Deus. O problema é que o texto diz que quem nega o Filho nega o Pai, né? E aí a gente observa, né, que assim: o que desde o princípio ouviste permanece em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. Então a gente percebe uma característica do salvo, que é a permanência, aquela questão de constância, né? É aquele caso, os irmãos, não sei se os irmãos percebem isso, que assim, eu não sou aquele pastor que assim vai comemorar ministério a cada 5 anos, a cada 10 anos, a cada 15 anos, porque para mim cada ano é uma vitória, e cada vitória é uma celebração. Por quê? Porque a ideia de constância, ou seja, aquela coisa do tipo: amanhã você vai aparecer e você vai me ver, daqui a 5 anos você vai aparecer e você vai me ver, ano passado você apareceu e você me viu. Ou seja, nós não podemos ser daquelas pessoas levadas pelo vento. Ou seja, hoje eu estou bem, hoje eu estou mal. Não, é o seguinte: não estou bem, mas vou tocar o barco. Estou triste, mas vou tocar o barco. Porque imagina, se você depender das suas emoções e da sua motivação para você servir a Deus, quando que você vai servir a Deus? Porque tem dia que tu está alegre, mas não é todo dia. Tem dia que você está bem, mas não é todo dia. Tem dia que parece que não existe problema, mas não é todo dia. Então é importante a gente o quê? Permanecer. Aí o que acontece? Tem gente que permanece enquanto tudo está bem, né? Aquela questão do tipo: estou empregado, estou firme na igreja, estou desempregado, não tem mais força, né? Aí digamos, o casamento está bem, estou animado com a igreja, o casamento vai mal, não tem mais força. Né? Opa, obrigado. Aí, né, a diaconisa me deu água, estou bem. A diaconisa me negou água, não tem mais força. A gente não pode depender das questões externas. Por exemplo, eu acho interessante o que você está trazendo, que a inconstância dentro da palavra, dentro da própria fé da pessoa, que faz ela se questionar se ela é salva ainda ou não. Por quê? Eu tenho mais ou menos 10 anos de conhecimento um pouco do que é o povo de Deus, do personagem da Bíblia, e sempre eles trazem sempre a seguinte situação: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Sim, nós temos que estar sempre cuidando, porque o pecado está na nossa carne, o veneno está aí. Só que tem uma coisa: algumas pessoas que já se desprenderam do rebanho, vamos dizer assim, já não estão mais na igreja, elas saem e falam: eu já sou salvo.
Então, olha aí, a constância. É o famoso, como você acabou de ler agora, estava entre nós, mas não era um de nós. Aquelas pessoas, elas às vezes, essa pessoa... É um filhote de cachorro num ninho de gato. Tipo, vai chegar uma hora que a máscara vai cair, não tem como correr. a pessoa sai ali. Mas não é dali. Às vezes tem uma dificuldade, está lutando, às vezes por alguma dificuldade vai lá e sai. E ela usa aquela desculpa de que uma vez salvo, sempre salvo. Só que, eu não conheço, pelo menos se você, o senhor também conhece, eu não conheço uma base bíblica que fala o seguinte, ó, aquele que está salvo vai estar sempre salvo. Tipo, a salvação é uma constância. O apóstolo Paulo, que ele citou um pouco aqui, ele lutou a vida toda já pensando lá na salvação. Cara, se você pegar, anotar, você vê o quanto era a vida de Paulo, e mesmo assim ele lutava cada dia. Ele lutava cada dia para quê? Para chegar ao mesmo dia dele, entendeu? Para não titubear, para não chegar ali, fraquejar e perder a coroa da vitória, que a coroa não é o que algumas igrejas hoje em dia pregam, que é o melhor carro, casa, aquela vida de ser cabeça e não calma. Hoje o negócio é isso daí eu acho que é isso ainda, ser cabeça e não calma. Ó, mas a pregação funciona, continua. Funciona, é uma coisa dessa, a pessoa sem base bíblica é complicado. O que acontece é o seguinte, Júlio, por exemplo, o que faz a gente ter a certeza da salvação é o fato de que nós não teríamos como nos salvar, né? Então, assim, só Ele podia salvar. O problema é que a gente tem o crentão e tem o cretino. Por exemplo, porque o que acontece? O crentão é aquele do tipo, olha, eu vou para o céu porque eu não bebi, eu não fumei, eu vou para o céu porque eu não xinguei palavrão, eu vou para o céu porque eu vou em todos os cultos, eu vou para o céu porque eu obedeço minha mãe, eu obedeço meu pai, eu vou para o céu porque eu não traí minha esposa, eu vou para o céu porque, tá entendendo? Eu oro todo dia, eu leio a Bíblia, eu vou para o céu porque eu não dou atestado médico no trabalho, ou seja, eu vou para o céu por algumas questões morais, né? O cretino já é o seguinte, eu sou salvo pela graça, nada foi por causa do que eu fiz. Então, o que acontece? Ele conhece a minha estrutura, ele sabe que eu sou pó, olha usando a Bíblia, né? E aí o que acontece? Ele perdoa, se a gente confessar o pecado, ele é fiel e justo para perdoar e tal. Só que essa pessoa, digamos, ela não tem aquele pesar, como assim? Eu estou entristecendo meu Deus. Essa é a diferença. Porque, por exemplo, todos nós que estamos aqui, pecamos e vamos pecar. A diferença é que, assim, o verdadeiramente salvo, eu já usei várias vezes um exemplo desse aqui pregando em nossos cultos. Vamos pegar a ovelha e o porco na lama. A ovelha, ela cai na lama e sua lã, fica ali mergulhada na lama, e aquilo fica pesado e a ovelha virada, ela tem muito mais dificuldade de ficar em pé do que um porco. E aí o que acontece? Ela até precisa de ajuda para sair daquela situação. O porco não, o porco chafurda, o porco rola na lama, o porco curte a lama. É o ambiente dele. Deu para entender? Então, o que acontece? Por exemplo, tem gente que tem certeza de salvação, mas está perdido. Talvez até por ignorância da Bíblia, porque assim, essa pessoa não consegue perceber. Lembra de João Batista? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Pelos frutos conhecereis a árvore. Então existe aquela pessoa que ela até fala, o salvo está sempre salvo, mas ela não está salva. Porque se ela tivesse salva, ela teria o quê? Aquele arrependimento segundo Deus. Aquela tristeza do tipo, ofendi a santidade de Deus. Essa é a situação. O outro, por exemplo, não está fazendo nada de errado, mas ele não consegue perceber que a justiça dele é como trapo de imundície também. Entende? Aquela situação, de assim, olha, eu posso fazer tudo certo, mas diante do Deus perfeito, tudo que eu faço está com defeito. Ou seja, tanto o crentão quanto o cretino, os dois precisam, de admitirem o seguinte: olha, eu dependo da graça de Deus. Se Ele não me salvar, ninguém mais me salva. A diferença é que um faz tudo certo
Não como assim, eu sou grato a Deus e eu não quero ofender sua santidade, mas como assim, olha como eu sou bom. E o outro é o seguinte, ele admite suas fragilidades, mas não tem aquela ideia assim, eu não quero mais isso porque isso entristece o coração do meu Deus. É aquela situação do tipo, por exemplo, vamos pensar, né, em dois casais, né? Hoje em dia não é muito comum isso, mas na minha juventude se falava muito sobre um pecado chamado fornicação, né? Hoje a maioria dos jovens não sabe o nome. Fornicação eles sabem o que é, eles não sabem o nome, né? Aí o que acontece? Isso, eles não sabem o nome. E aí o que acontece? Alguns devem chamar de test drive. E aí em relação a isso, o que acontece? Por exemplo, tinha na minha juventude aquela menina que engravidava. O pastor literalmente se recusava a casar. Eu, por exemplo, fui dar um jovem com uma menina que ela ia de igreja em igreja para saber qual pastor podia casá-la. E ela, assim, foi uma peregrinação de quilômetros até que apareceu um pastor que casou. E o pastor que casou ficou numa situação difícil com o pastor que não casou. Com relação aos outros. Tá dando para entender? Para você ter uma ideia de como é que era o negócio só 20 anos atrás. Eu não estou falando da época da irmã Vera, não. Estou falando da minha Unijovem. E aí, nesse caso, né, para ter uma ideia. E aí, 20 anos. 20 anos. Você já viu como é que é hoje, né? Agora, imagina, olha como é que deve ser o meu choque. Agora, imagina como deve ser o choque dela. Imagina. E aí, nesse caso, né, em relação a essa situação, qual era a dica? Não seja pego. Porque, por exemplo, a menina que passou por uma situação dessa, na minha cabeça, ela não foi esperta. Esperta foi quem? Aquela que fez, foi no consultório, tomou contraceptivo, foi tudo na maciota, não tinha rede social, não tinha ninguém para ver nada, né? Hoje é mais difícil, hoje sempre tem alguém, né? A única rede social que a gente tinha antes era o muro da Clotilde, né? Fulana, tá sabendo? E aí o que acontece? Diante dessa situação... Não muda muita coisa, não. Não, mas hoje está potencializado, não, né? Tá potencializado, Hoje tem um jornal chamado Fuxico Gospel, né? Eu, por exemplo, eu vi não sei se foi desse jornal, mas postaram, né, no WhatsApp, né, que o Kleber Lucas tinha ido para uma boate com a esposa. Aí eu olhei assim e falei, tá, eu sabia isso, vai fazer que diferença? Tem tanta coisa errada acontecendo em tanta igreja, eu quero lá saber do que está acontecendo com ele, eu que não vou para uma boate com a minha esposa. O meu vizinho está na mesma merda. Vamos Tá colocar assim. dando para entender? Para quem buscar uma pessoa que tem um alcance tão grande, o que mais vamos dizer assim, né? O que pode nos afetar, que às vezes do nosso lado, a gente não tem tanta importância. Entende? E aí o que acontece? Diante dessa situação, o que eu percebo, né? Voltando, foi só para falar da questão da Clotilde, né? Que hoje tem internet. E assim, por exemplo, o que eu observo é o fato de assim, por exemplo, qual era a menina que casava de branco? A que transava, mas ia no ginecologista. A que transava, mas tomava contraceptivo. Entende? E assim, por exemplo, eu não estou aqui defendendo que os jovens, né, têm que praticar a fornicação. Eu só estou dizendo que assim, o que deveria acontecer é o seguinte: pequei, me ajuda? Mas não, eu pego, finge que não aconteceu nada, e quando você é pego no flagra, eu taco pedra. Aí eu não sei quantos aqui lembram de quando a mulher adúltera foi flagrada em adultério. Aí eu pergunto, se ela foi flagrada, cadê o homem? Ela foi flagrada. E uma coisa também, né? Quem estava só adulterando era ela sozinha? Alguém adultera sozinho? Eu sempre trago essa questão, né? Será que o cara que estava no meio dos caras para tacar pedra também, não? Olha, pelo que eu conheço da humanidade, acho que estava. Aí nesse caso, em relação a isso, a gente, por exemplo, observa, né, de acordo com o texto, né, que diz o texto, né? Portanto, o que desde o princípio ouviste permaneça em vós. Se em vós permanecer, o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. E aí, voltando àquela questão que você tinha falado, é que assim, o salvo, ele vai permanecer. Por quê? Porque o salvo, ele vai se sujar, vai perceber que sujou e vai se lavar nas vestes. Vai lavar suas vestes no sangue do Cordeiro. Então, o que acontece?
Você, por exemplo, o salvo não é aquela coisa do tipo assim, tô salvo, vou dar bicão para frente até o juiz apitar o jogo. Não. O salvo, ele está o seguinte, eu gosto sempre de usar esse exemplo e uso sempre na frente da minha esposa, né, para deixar muito claro que assim, ela se casou com um ser humano normal. Né? Por exemplo, em relação à questão de homem dar olhadinha na rua, do lado dela, eu não preciso nem te perguntar, você acha que do lado dela eu dou olhadinha na rua com a mulher? Tá dando para entender? Então eu entendo que a minha consagração a Deus tem que ser o seguinte: faz de conta que eu estou com ela do meu lado todo dia e toda hora. Entende? Porque qual é a ideia? É o seguinte: a gente teme mais o homem do que a Deus. Era para eu ter muito mais preocupação de Jesus estar do meu lado do que a Gisele estar do meu lado. Mas o que acontece? Como você disse, se ela me vir dando uma olhadinha com a Dora, o dia da gente azeda. Agora, se está só eu e Jesus é mais legal que a Gisele. Entendeu? Só que aqui está dizendo que a diferença é que o salvo permanece. Com Gisele ou sem Gisele, se você tem um novo coração, entendeu? Se você tem um novo coração, você quer agradar a Deus. E se você quer agradar a Deus, não interessa se você vai ser pego ou se você não vai. A questão não é ser pego, a questão é de você não ofender a santidade de Deus. Você quer agradar o seu Deus. E aquilo, por exemplo, vai acontecer de uma tal forma que você pensa o seguinte: opa, peraí, eu preciso agradá-lo. Né? É como, digamos, por exemplo, eu estou aqui com vocês. O meu afeto por vocês não tem a ver com o afeto de vocês por mim. O meu afeto por vocês tem a ver com o mandamento divino. A Bíblia diz o quê? Que eu preciso amar vocês como eu me amo. E que se eu não amo você como eu deveria, eu estou fingindo quando eu digo para Deus que eu amo. É simples o negócio. Ele traz um negócio tão simples que as pessoas ficam... O pessoal quer saber quem foi a mulher de Caim, mas não quer aprender a amar o próximo como a ti mesmo, entendeu? Que não é, que nem vendo me perguntar um negócio desse no seminário: será que Caim foi o primeiro filho? Eu falei, de acordo com a tradição, talvez ele pudesse ser o primeiro filho um homem, porque mulher não se contava, pode ter acontecido isso. Há algumas exceções de falar de mulher e tudo e tal, mas na boa, eu não estou muito afim de saber isso, eu quero saber como é que eu faço para amar o próximo, porque não é fácil. Né? Então, vamos ser sinceros. Não seria dado como mandamento se fosse uma coisa. Por exemplo, você faz no automático, não precisa tirar. Essa moça que está aqui do meu lado, ela tem vários cachorros, né, de casa e da rua. Então, por exemplo, se eu passar na rua dela, sem ela, o cachorro só de escutar o barulho do meu carro, olhar o meu carro, o cachorro vem correndo. Aí ele olha, quando ele vê que ela não está, ele abana o rabo meio assim, irmã Josefa, meio assim desalentado, né, pelo trato que ela dá. Aí, por exemplo, eu não vou nem olhar para ela, mas eu não preciso perguntar: irmã velha, é mais fácil o quê? Amar os cachorros ou amar as pessoas? Está dando para entender? Só que é o seguinte: é importante a gente perceber que, de acordo